Bom dia, igreja. Eu desejo a paz de Cristo a todos vocês e um feliz sábado. Quando eu começo a preparar um tema ou um assunto, eu procuro conciliar os meus pensamentos fundamentado na Bíblia com as melhores fontes da teologia, comentário bíblico adventista, outras fontes como R.N. Champlin, que foi um grande teólogo que também, e assim, para que aquilo que seja apresentado, ele esteja em harmonia com o entendimento da teologia e com a nossa fé. E eu vou falar sobre um assunto, e vou tomar como base o capítulo 38, versículo 1 e 7 de Jó. Se a sonoplastia puder passar no quadro, é na linguagem revista atualizada. E com base o início neste capítulo e muitas coisas que virão aí pela frente, nós vamos falar de um tema bastante sugestivo: os mundos e a árvore proibida. Eu vou pedir a tolerância da igreja, porque para entender bem o que foi proposto, é necessário que todos permaneçam até o final. Obrigado. Então, aí no capítulo 38 do livro de Jó, no primeiro versículo: depois disto, o Senhor, do meio de uma tempestade, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. Amém. Muito bem. Diante desse tema bastante sugestivo, que é os mundos e a árvore proibida, nós vamos ver coisas interessantes, igreja. Talvez a igreja não está acostumada a ouvir o que eu vou falar aqui, fundamentado, olha só, na Bíblia, nas visões proféticas e revelações de Ellen White, nos comentários bíblicos adventistas, inclusive essa Bíblia aqui também dá uma certa contribuição. E de outros autores famosos. Por quê, gente? A nossa proposta é: se existem outros mundos, eles foram submetidos à mesma prova que nós fomos nas pessoas de nossos pais? O que aconteceu? Que tempo é este que nós estamos vivendo e o que vai acontecer? Pelo texto que nós acabamos de ler, finalmente Jó teve a resposta que ele pleiteava.
Deus, contudo, Deus, mediante uma série de perguntas sobre oceanografia, cosmologia, meteorologia, astronomia, Deus desafiou a compreensão de Jó em relação à criação do mundo. E depois também Deus usou a ironia no texto para destacar a ignorância de Jó. A primeira pergunta que está no texto que nós lemos foi sobre a origem da terra. Onde você estava? Até hoje, com toda a tecnologia que nós temos, só conseguimos responder que foi Deus que criou. Mas quando? Não sabemos. Com relação à quarta pergunta, ficou implícito a criação de outros seres inteligentes. Por quê? Eles bradavam de júbilo quando Deus estava lançando os fundamentos da terra, ou seja, eles viram Deus criar a terra. Mas nenhum terráqueo estava lá. E interessante que a terra foi criada milhões e milhões de anos antes do ser humano. A própria Bíblia deixa isso daí claro, bem evidente. Só que a palavra de Deus ensina que as coisas encobertas são para Deus, nosso Senhor, e as reveladas para nós e para nossos filhos. Mas a Bíblia, ela nos dá o direito, ou seja, nós temos em mente, além do desejo da eternidade, nós temos também o anseio por respostas, por indagações que nós fazemos. Por isso, sempre nós estamos em busca de respostas. Se hoje nós desfrutamos da tecnologia, é porque existiram e existem homens que sempre estiveram em busca de respostas. E com relação à Bíblia também não é diferente. Sempre nós estamos em busca de resposta, mediante a luz do Espírito Santo. Então, o que a Bíblia, vamos buscar um pouquinho algo no tempo. A Bíblia, ela revela que existiu um paraíso por nome Éden. Assim como havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um casal de seres humanos habitavam o paraíso. Mas houve uma catástrofe. A terra sofreu a queda do pecado. Quando reportamos a este assunto e vamos um pouco para o passado, quando reportamos ao Éden a criação humana, surgem duas perguntas importantíssimas. Aliás, que sempre bailaram dentro de mim e de muitas pessoas. Duas perguntas importantíssimas. Existem outros mundos? Se existe, eles foram submetidos às mesmas provas que nós fomos? É lógico que nós fomos na pessoa ou nas pessoas de nossos pais. Eu digo para vocês, igreja, a compreensão deste tema elucida o nosso entendimento sobre o grande conflito, sobre o plano de salvação e o momento que nós estamos vivendo. O assunto é importante. É um assunto que viajamos no tempo e é gostoso. Com esse tempo seco, né? Umidade de 12, 15 graus,
É terrível. Com relação à primeira pergunta, existem outros mundos? A Bíblia Sagrada revela que nós não somos os únicos habitantes do universo além dos anjos. Moisés, que foi autor do livro de Jó, sabia de coisas muito além deste mundo, que a ciência vai em busca de resposta e até hoje não encontrou. O apóstolo Paulo também escreveu em Hebreus 11, versículo 3, 1 Coríntios 4, versículo 9, que existem outros mundos. Mas é interessante que no relato que Moisés fez com relação ao livro de Jó, Moisés escreveu a forma como Deus falou com Jó. Onde estava você quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando junto as estrelas da manhã jubilavam e todos os filhos de Deus bradavam de alegria. Sejam anjos ou sejam outros seres inteligentes, segundo esse texto, inclusive nesta Bíblia eles confirmam isso, segundo este texto, existem outros mundos criados em tempos bem diferentes. Mas vamos, antes de entrar nas visões proféticas, do espírito de profecia e em alguns textos bíblicos, vamos buscar alguma coisa. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, declara que chegado dias em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, veio também com eles o diabo. Geralmente, em algumas interpretações teológicas, diz que os filhos de Deus são os anjos. Porém, a Bíblia declara que os filhos de Deus, do capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Jó, se apresentavam em tempos específicos. E isto não acontece com os anjos. Por quê? Quando nós nos reportamos ao livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10, o próprio Cristo disse que os anjos estão sempre em contato com Deus. Percebe? Quando nós nos reportamos o Apocalipse capítulo 5, versículo 11, que mostra lá milhões de anjos em adoração, eles estão sempre em ação. Hebreus 1, 14, eles são espíritos que ministram em nosso favor. Aliás, se os nossos olhos se abrissem, nós íamos ver muitos anjos em nosso meio. É que nós olhamos pelos olhos carnais e não espirituais. Outro texto também que desafia a nossa imaginação. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2, declara que os filhos de Deus tomaram por mulheres as filhas dos homens. Há um certo entendimento que os filhos de Deus são a descendência de Sete e as filhas dos homens descendentes de Caim. Mas espera aí. Quando eu saio do versículo 2 do capítulo 6 e avanço para o versículo 4, o versículo 4 revela uma catástrofe desta união, o que não acontece com os seres humanos. Uma catástrofe em que Deus, a descendência dessa união, Deus destruiu, que eram os gigantes. Ou seja, o texto nos leva a pensar quem são eles. Quanto ao espírito de profecia, as visões proféticas de Ellen White, principalmente, tem vários livros dela, mas principalmente nos primeiros escritos. Eu convido vocês a conhecer. Fantástico.
ela escreveu na página 39 e 40, ela declara que em uma de suas visões, foi dada a ela asas e um anjo levou-a para conhecer outros mundos. Quando nós reportamos dentro do mesmo livro os primeiros escritos, quando chegamos na página 290, ao se referir aos 1000 anos que Satanás e seus anjos estarão confinados na terra, ou seja, presos, ela escreveu: circunscritos apenas na terra, ou seja, eles presos na terra, Satanás não terá o privilégio de percorrer outros planetas para tentar molestar e derrubar os que não caíram. Percebe? E ela prossegue dizendo: os santos remidos que já estavam no céu, isto é, durante o milênio. Você lendo lá todo o texto, durante o milênio, juntos com os anjos, ao som de 10 milhares de instrumentos, eles aclamavam a vitória que tiveram, porque o diabo não mais podia tentar os outros habitantes do mundo. E eu creio nesses escritos. Porque os escritos, nas revelações que ela nos transmitiu, sacia as respostas, ajuda-nos a compreender a Bíblia, estimula a pensar, então entendemos que procede de Deus. Vamos prosseguir então. Segundo os primeiros escritos, fica implícito que os mundos criados por Deus tinha o risco de queda até chegar o milênio. Vocês vão ver que acontecimento aqui tem reflexo em outros mundos. Ou seja, eu creio que toda a Bíblia é verdade. Não descaracterizo um versículo da Bíblia. Se eu descaracterizar algo que ela escreveu, eu preciso descaracterizar tudo que ela fez. E eu prefiro solidificar como verdade. Vou repetir, segundo os primeiros escritos, fica implícito que os mundos criados por Deus têm o risco da queda até chegar o milênio. Creio que isto não acontecerá. Porque a catástrofe que aconteceu no planeta Terra continua servindo de alerta para todo o cosmos. Este tema teológico requer a evolução dos nossos pensamentos. No grande conflito que todo o cosmos foi submetido. Senão vamos ficar perdidos na estrada. Com relação à segunda pergunta, se existem outros mundos, nós vimos que existem, pela Bíblia e pelas revelações proféticas que acabamos de proferir. Se existem outros mundos, eles foram submetidos às mesmas condições ou foram lacrados, blindados, para não caírem? Precisamos ter em mente, gente, que havia um grande problema no céu. Satanás havia iniciado um plano devastador. Ora, quando nós lemos Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, Apocalipse capítulo 12, ali nós vemos que o diabo tinha iniciado um plano devastador. A intenção dele era governar o universo. Não era tomar só um lugar.
Então, consciente de que existem outros mundos, e conhecendo Deus por meio das Sagradas Escrituras, porque Ele se revelou, partimos do princípio que Deus não usa duas espécies de pesos, Deus não usa duas espécies de medidas, porque o Senhor é justo, é santo, é reto, é perfeito. Nós encontramos isso com toda a amplitude na Bíblia. Deuteronômio 32, versículo 4, diz que Ele é a rocha perfeita, todos os seus caminhos são justos, Ele é fiel, Ele não comete erro, Ele é perfeito e reto em tudo o que Ele faz. Então a Bíblia assegura, em outras palavras, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Quando Pedro estava fazendo aquele discurso ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, mais precisamente versículo 34, ele disse que Deus não trata os seres criados com parcialidade. Ou seja, ele se referiu ao caráter de Deus. Quem é Deus? Ao caráter de Deus ele fez referência. Deus não trata diferente os seres criados e os mundos criados, apesar da sua soberania. Apesar de que se ele quisesse fazer isso, ele poderia fazer. Diante do plano devastador do diabo, Deus não daria tratamento diferenciado a nenhuma das suas criaturas, como ele não deu para nenhum dos anjos. Os que não quiseram seguir, ele expulsou do céu. E interessante que no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6, diz que aos anjos que não conservaram a sua fidelidade a Deus, Deus o condenou, esses anjos, às trevas, presos em correntes eternas para o dia do grande juízo. Ou seja, teologicamente, nós vamos dizer o seguinte, que a situação dos anjos que pecaram é irreversível. Só que, quando nós nos reportamos em Lucas, capítulo 8, versículo 31, quando aquela legião que estava naquele homem, que era 3.000 demônios, eles viram Cristo, eles pediram para Cristo, não mande-nos para o abismo. Eu deixo para vocês pensar. Deus considerou o livre-arbítrio. Um pouco diferente daquilo que Santo Agostinho escreveu em 395 da era cristã. Embora ele criou bons detalhes ali sobre o livre-arbítrio. Eu entendo, com base na Bíblia, que o livre-arbítrio é um princípio eterno. Da mesma forma que os anjos tiveram liberdade de escolha. Desde o Éden foi dado liberdade de escolha. Está lá no capítulo 2, capítulo 3. Por quê? Porque no capítulo 1, versículo 26, 27 do Gênesis, nós fomos feitos à imagem de Deus. Nós temos condições de escolher o que é bom. No capítulo 8 do Salmo, versículo 5, diz que nós somos um pouquinho menor dos anjos. O que nos travou foi o pecado. Esta é a realidade. Por isso que Deus fala com Moisés, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, e disse: eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Isto é liberdade de escolha que nós temos. A teologia, ela oferece condições para nós concluirmos. Não concluir a mensagem agora, é lógico.
a teologia, ela oferece condições para nós concluirmos que o cosmos foi e continua submetido às condições de fidelidade a Deus. Vocês querem ver? Prosseguindo nos primeiros escritos, página 39 e 40, fundamentado nas visões e revelações proféticas, a autora escreveu que Deus mostrou outros mundos para ela. Então perguntei a um deles, ela conversou com alguém de outro mundo. Então perguntei a um deles, por que eles eram mais bonitos e mais formosos do que os da terra? Por que vocês são assim tão mais belos do que os da terra? E olha que eu vou responder aqui, eles têm conhecimento da nossa situação. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como caíram aqueles da terra. Percebe? Eles conhecem a nossa história. Ela prossegue. Vê que o título deste assunto é Existem outros mundos e a árvore proibida. Ou árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou chamar aqui de árvore proibida. Ela disse: eu vi duas árvores lá onde ela esteve na visão. Uma semelhante à árvore da vida que ela já tinha visto numa revelação. Ela disse o seguinte, que o fruto de ambas tinha belo aspecto, até desejável. Mas o de uma delas não era permitido comer. Eles tinham a faculdade de comer de ambas, mas era vedado, era proibido comer de uma delas. Então, o anjo que estava assistindo ela nessas revelações, nessas visões, ele disse para ela: aqui ninguém provou da árvore proibida. Se porém comesse, cairiam. Percebe? Interessante. Depois dali, segundo os relatos que ela fez, ela foi transportada para outros mundos, inclusive num mundo que tinha 7 luas, e acabou conversando com Enoque. É interessante, gente. Jamais Deus submeteria a prova de fidelidade apenas à humanidade por causa do seu caráter. E eu sempre questionava no meu interior, esta árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal, será que esteve só aqui? Se o conflito começou no céu? Por isso que eu disse, requer a evolução do nosso pensamento dentro do contexto do grande conflito que todos o universo foi submetido. Por quê? Deus jamais submetia a prova apenas um lado por causa do caráter de Deus. Porque a intenção de Satanás era governar todo o universo. Deus deu livre arbítrio para todo o cosmos, só que pediu fidelidade. O diabo tentou outros mundos, da mesma forma que ele tentou os anjos, e eles tiveram liberdade para continuar servindo Deus ou seguir Lúcifer. Todos os habitantes do cosmos também tiveram a mesma liberdade e semelhança da que nossos pais tiveram no Gênesis, mas somente o planeta Terra caiu. O livro primeiro escrito registra isso com bastante amplitude. Eu disse que, conhecendo melhor este tema, elucida
o grande conflito e o plano de salvação e o tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos passar por lá ainda. Vejam só. A partir do momento que somente o planeta Terra caiu, considerando que somente este mundo aqui caiu, o centro do grande conflito foi transferido para a Terra. Era necessário vir para cá. Era preciso vir para cá, porque foi o único lugar que sofreu a queda. E não parou por aí. E Deus, a partir do momento que o centro do grande conflito veio para cá, Deus assumiu o compromisso de libertar a raça humana. Por quê? Foi necessário o grande conflito centralizar no planeta Terra. E Deus anunciar imediatamente o plano de salvação. Porque foi esse único planeta que caiu. Então Deus desceria ao planeta Terra para derrotar ele no local que ele destruiu. Percebe? Consequentemente, Deus anunciou um plano de salvação. Em Gênesis 3, versículo 15, ele revelou um projeto estrutural do plano de salvação que já entraria em execução. Dentro desse projeto estrutural tem 4 princípios: revelação, redenção, solução e juízo. Revelação porque ele estava começando a revelar todo o plano dele. Redenção porque ele ia salvar a raça humana. Solução porque a solução era ele se misturar com a raça humana e derrotar o diabo aqui em nosso planeta. E juízo porque haverá um fim. Morte e vida. É isso. Então, vindo a plenitude do tempo, Deus se uniu com a raça humana para resgatá-la, enviando seu Filho nascido como um ser humano. Deus se encarnou definitivamente com a única raça caída, que somos nós. Satanás e seus anjos malignos usaram todos os meios para destruir o Filho de Deus. Aliás, ele continua até hoje usando todos os meios. Quantas pessoas, nações, religiões que dizem que Cristo não existe, não é Filho de Deus. Ou seja, os mesmos argumentos que aconteceu, como por exemplo, como descaracterizar o Filho de Deus? Quando Jesus estava em Nazaré, poucos milagres ele conseguiu realizar em Nazaré, porque eles não acreditavam. Ele mesmo reclamou disso. Quando ele apareceu num determinado lugar lá, eles falaram: é esse Jesus, o carpinteiro, filho de Maria? Olha, presta atenção, Marcos 6,3, está aí na Bíblia. É este carpinteiro, Jesus, o filho de Maria? Não tinha pai, Maria tinha adulterado. Satanás trabalhou em cima dessa tese e continua trabalhando ainda. Inclusive com Jesus e Madalena. Isso é terrível, gente. Apesar de todas as diversidades, sofrimentos, humilhação, rejeição, Jesus Cristo, por sua vida, morte sacrificial e ressurreição, ele derrotou o diabo diante de todo o cosmos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo isto vai ter fim? Estou procurando entrar na reta final do nosso tema. Quando tudo isso terá fim? Os últimos 2 séculos da nossa era fornece o tempo Kairos.
Kairos é um termo grego para um tempo específico, único. É o momento. Ou seja, depois da sexta trombeta, houve uma pausa para explicar. Aqui eu vou percorrer rápido para nós finalizarmos. Os irmãos estão lembrados? Ora, nós estamos partindo de um princípio, de um grande conflito. Perguntando sobre a existência de mundos, se eles foram submetidos à mesma questão. O assunto é interessante, tem que ter domínio dele. Senão, qualquer um se enrola. Quando nós voltamos para o Apocalipse, lembra que, quando abriu até o sexto selo, depois houve uma pausa, antes de ser aberto o sétimo. Essa pausa foi necessária para explicar quem sobreviveria ao tempo do fim, que é esse tempo Kairos que nós estamos vivendo. Depois que explicou, então veio ali a abertura do sétimo selo. Com relação às trombetas não foi diferente. Elas foram tocadas até a sexta trombeta. Houve uma pausa. Jesus Cristo faz uma explicação, que não haveria mais demora para depois soar a sétima trombeta. Vamos entender isso daí. Depois da sexta trombeta, houve uma pausa para explicar. Então o anjo, que é o próprio Cristo, jurou por ele mesmo que não haveria mais demora para dar um fim em tudo isso aqui. Aí vocês vão perceber por que, segundo os primeiros escritos, os outros mundos estão na expectativa do acontecimento aqui. Daqui a pouquinho. Quando começaria esse período sem mais demora? No versículo 7 do capítulo 10, mas nos dias em que o sétimo anjo tiver para tocar a trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele revelou aos seus servos os profetas. O período que não haveria mais demora é a partir do momento em que começasse a tocar a sétima trombeta. Então se cumprirá o mistério de Deus. O mistério de Deus é o plano de salvação. Ele tem que dar um momento para encerrar isso daqui. O apóstolo Paulo esclareceu bem este assunto em Colossenses 2:2 e capítulo 4, versículo 3. O período que não haveria mais demora é posterior ao cumprimento da grande profecia de 2.300 anos. Daniel 8,14. Esta profecia se cumpriu há 180 anos, em 1844. Que tempo é este que nós estamos vivendo? Que tempo é este que nós estamos agora? Aí nós saímos do capítulo 10 do Apocalipse, vamos para o capítulo 11, e eu vou terminar depois voltando nos mundos e encerrar. Você vai no Apocalipse capítulo 11, versículo 15, depois dessa explicação que Jesus disse que não haveria mais demora, os trovões voltaram a falar. Porque eram os trovões que anunciavam a abertura das trombetas. O sétimo anjo, ele tocou a sua trombeta e houve grande voz que dizia: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O entendimento profético do espírito de profecia diz que Cristo receberá o reino dele um pouco antes da sua vinda. Sob o toque da sétima trombeta, que vai ser possível identificar com toda a letra, que já se iniciou. Então nós estamos vivendo o tempo Kairos. É um tempo específico de julgamento, de destruição, de recompensa. É o início do terceiro ai. Começou em 1844. A sétima trombeta é o terceiro ai. Apocalipse 8, 13. Nós estamos na última janela.
O comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 891, ao comentar o Apocalipse 11, 15 ao versículo 19, também considera que este tempo é um tempo kairos, um tempo específico, conforme Romanos 13, 11 e 12, um convite para entender o momento e decidir. Eu vou terminar com uma explicação bastante interessante. Ao tocar a sétima trombeta, nós estamos falando dos mundos, da submissão, colocação à prova de fidelidade, o que vai acontecer, entender o grande conflito, a abertura do santuário celestial, que está no Apocalipse 11, versículo 19, que é o soar da sétima trombeta. Durante o soar da sétima trombeta, ocorreu assim que terminou os 2.300 anos. Por que nós temos absoluta certeza disso? Isso significa que de lá para cá, haveria uma nova dimensão na pregação do Evangelho eterno e da terceira mensagem, que revela ao mundo uma verdade que não estava sendo pregada. Quem está pregando essa mensagem da abertura do santuário são os adventistas. As suas literaturas. Exatamente esse momento, a abertura do santuário celestial, por mais significativa que seja, mostrar a Arca da Aliança, mas mostrar a Arca da Aliança e ficar lá, que valor tem? A mensagem vai muito além disso. Por outro lado, revela também o ministério de Cristo pré-advento no santuário celestial. Isso é o soar da sétima trombeta, isso é o terceiro ai. Esse é o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 9, que vai até o 13. O código divino promulgado no Sinai e colocado dentro da Arca da Aliança voltou a ser revelado por meio das pregações e dos testemunhos de Jesus Cristo que os seus fiéis estão anunciando. O quarto anjo do Apocalipse 1, 18, que aliás é o Espírito Santo, ele está iluminando a terra. Agora eu concluo. O que vai acontecer? Jesus Cristo está aí. Ele vai voltar a qualquer momento. E nós vamos ser tirados daqui. Vamos lembrar então, quando eu disse que o que acontece aqui tem reflexo em outros mundos? A terra, Jesus Cristo vai retornar e nós vamos sair daqui. A terra entra no período do milênio, conforme a página 290 dos primeiros escritos. A escritora, em Revelações Proféticas, disse: circunscrito apenas ao planeta Terra, ele não pode sair mais daqui, conforme revela o Apocalipse. Satanás não terá mais o privilégio de percorrer outros planetas para tentar molestar os que não caíram. Percebe o risco? Ou seja, acabou o risco de quedas nos outros mundos. O que vai acontecer aqui tem reflexo em todo o cosmos. Percebe, gente? O que vai acontecer aqui, segundo os
primeiros escritos, em vários momentos, isto é revelado. Por isso que eu trabalhei em cima do tema os mundos e a árvore proibida. Porque ela existe nos mundos e ainda está lá. Mas finalmente, em a nova terra, assim que passar o milênio, João viu só a árvore da vida. Glória a Deus por isso, gente. O Senhor destruiu tudo o mal e a angústia não se levantará a segunda vez. Naum, capítulo 1, versículo 9. A árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal não mais existirá. Apocalipse 22, 3, 4, não haverá mais maldição. O trono de Deus e de Jesus Cristo estará na cidade e os seus servos servirão. E nós veremos a face de Deus. E diz o texto que o nosso nome estará em nossas testas. Ou seja, nós não entraremos mais no anonimato. Somos imortais. Podemos chegar diante da presença de Deus. Jesus Cristo venceu e nós venceremos com Ele. Amém.